Bom, vamos iniciar aqui com o processo webinar de curva ABC. Qual que é o objetivo da curva ABC? A curva ABC, ela é um processo que vai auxiliar os usuários, especialmente os compradores, a avaliar a necessidade de compra de materiais para a sua empresa. O maior objetivo desse processo é deixar bem claro quais são os itens do estoque com o maior consumo e qual é a maior importância para a empresa. Então, nesse ponto, nós vamos observar que o sistema ele vai classificar automaticamente os itens em todos os locais que estão associados. E para que esse processo seja realizado com sucesso, é necessário algumas parametrizações do módulo de compras. Temos aqui na próxima fase do processo como parametrizar o módulo de compras de uma forma que vá ajudar nesse processo de classificação ABC. Então, dentro do módulo de compras foi criado uma classificação da curva ABC dos itens de estoque. O processo realizado nesse caso, no módulo de compras, ele precisa estar com algumas parametrizações feitas dentro do módulo, dentro da guia Gera Classificação ABC. Então, dentro dessa tela de Gera Classificação ABC, ela está dentro do menu Gera Classificação ABC, algumas informações que são muito importantes e necessárias para que o processo seja executado de uma maneira mais precisa, mais correta. Por exemplo, nós temos aqui o número de meses, é necessário que seja meses fechados para fazer essa análise. Então, no módulo de estoque, a gente tem um processo que é o fechamento de mês. Para isso, precisa ser realizado também o fechamento de mês no estoque, para que essa análise seja mais precisa. Dentro dessa tela de classificação da curva ABC, nós consideramos como classe A todos os produtos ou materiais que, dentro desses 6 meses, têm um consumo de 5 a 6 meses. Então, nesse caso, consideramos ele como classe A. Os produtos de classe B são aqueles produtos ou itens de estoque que são utilizados numa programação de 3 a 4 meses. Então, nesse caso, nós consideramos como itens de classe B. E os itens de classe C são aqueles produtos ou itens de estoque que nós usamos bem pouco, uma média de nada a 2 meses. Então, consideramos ele como itens de classe B, classe C. Então, de 5 a 6 meses, classe A, de 3 a 4 meses, consideramos como sendo de classe B, e de 0 a 2 meses consideramos esses itens ou produtos como itens de classe C. A próxima tela, o próximo slide, vai mostrar uma outra configuração que nós temos, que é a quantidade máxima e mínima. Então, se o produto ou o item do estoque foi utilizado dentro de 6 meses, ele tem um consumo médio, exemplo, de 10 peças. Então, como é que foi classificado esse material? Como um material de classe A. Como é que é feita a conversão ou como é que o sistema converge esse produto? Então, foi feita uma pesquisa, uma análise. Se o fator máximo estiver entre 1
10 e foi consumido 10 peças, o sistema vai gerar uma quantidade de consumo de 11 peças. Observe que nós sempre vamos arredondar essa quantidade para um valor inteiro superior. Temos o fator mínimo, que é de 0,31, multiplicado pelas 10 peças de consumo, então vamos ter um resultado de 3,1. Arredondando para um valor inteiro sempre maior ou superior, então neste cálculo o sistema vai gerar uma quantidade de 4 peças. Então, após essas parametrizações, será necessário gerar o processo da classificação ABC. É interessante fazer uma análise antes deste processo e depois, posteriormente, fazer a classificação. Essa aqui é a tela da configuração para a classificação ABC. Observe lá em cima que nós temos a quantidade de meses para os meses fechados, 6 meses. A classificação da curva ABC. Então, consideramos, como vimos anteriormente, de 5 a 6 meses itens de classe A, de 3 a 4 meses itens de classe B e de 0 a 2 meses temos os itens da classe C. Lado direito da tela temos aquela configuração de máximo e mínimo. Para o fator máximo da classe A, temos 1,10, fator mínimo 0,31. Para os itens de classe B, o fator é 1 e o mínimo 0,25. Os itens de classe B não há necessidade de ter o fator máximo ou mínimo, porque são itens que serão adquiridos somente se houver necessidade. Portanto, itens de classe A, 1,10 para o fator máximo, 0,31 para o fator mínimo, 1 para o fator máximo dos itens de classe B e 0,25 para os itens de classe B no fator mínimo. Quais são as regras para a classificação ABC? Após fazer essas parametrizações no módulo de compras, é necessário ou será necessário gerar o processo de classificação, gera classificação ABC, para fazer essa análise e depois classificar os itens. A classificação levará em conta a movimentação de saída e os históricos informados e, posteriormente, vai classificá-los de acordo com o consumo do material e com o fator de percentual registrado na aba de configurações. Consequentemente, o sistema ele vai gerar, com todas essas informações, o processo da classificação ABC para os itens do estoque. Qual é a definição dessas classes? A definição dessas classes, elas são realizadas de acordo com a parametrização de porcentagem de cada classe, da classe A, da classe B e da classe C, que estão localizadas na tela de parâmetros, na aba de classificação ABC do módulo de compras. Essa é a tela de parametrização desse percentual para as classes A, B e C. Temos aqui do lado esquerdo da tela, na parte de configurações gerais, a classificação de cada item. Exemplo, se nós colocarmos que a classe A ela é utilizada dentro de 10 dias do nosso estoque mínimo,
e 30 dias do nosso estoque máximo, então nós consideramos, o sistema considera esse item de classe A em 80% que corresponde ao almoxarifado. Por que 80%? Porque são itens que têm um maior volume de consumo dentro do estoque. Itens de classe B, consideramos como 8 dias para o mínimo e 15 dias no estoque máximo, dentro de um percentual de 19% do nosso estoque. São itens de consumo médio, onde podemos ter um estoque razoável, não precisando faltar peças para a manutenção dos veículos. E no caso dos itens de classe C, não temos estoque mínimo nem máximo e o percentual do nosso estoque no almoxarifado é de 1% aproximadamente. Percentual esse que faz um total de 100% do estoque. Por que nós dizemos sempre que o item C, não é um item de muita relevância? Porque são materiais que nós vamos adquirir ou comprar somente quando tiver uma necessidade. Exemplo, um câmbio de um veículo, um motor, talvez um diferencial. Não vamos ter um material desse parado no estoque com um valor elevado até quando precisar utilizar. Portanto, o item de classe C no nosso estoque é bem baixo o consumo dele e não precisamos ter parado no estoque. Os parâmetros de percentual para as classes A, B e C. Conforme nós vimos no exemplo da tela anterior, serão considerados itens de classe A o material que estiver dentro dessa porcentagem, de 100% a 80% de consumo dentro da empresa. Será classificado como os itens de classe B o material que estiver entre 79% a 19%. E será classificado como os itens de classe C o material que estiver dentro dessa porcentagem, de 18% a 0%. Um detalhe importante é lembrar que não importa a quantidade dos materiais durante o período de movimentação. O sistema sempre seguirá essa regra acima. Então, lembrando que dentro dos 6 meses, pode sair uma peça só durante os 6 meses. Então, esse material ele é considerado como um item de classe A, porque ele tem uma frequência de saída no período estimado de 6 meses, todos os meses. Ou pode ser um material que saia com grande quantidade todos os meses, ou dentro daquele período, entre 5 e 6 meses, ele é considerado como item de classe A. E assim por diante com os demais itens, tanto para a classe B como para a classe C. Aqui está a tela de parametrização desse percentual, a quantidade de meses de consumo, no caso do lado esquerdo da tela, estamos trabalhando com 6 meses de consumo, e quantidade de dias para a sugestão de compras, 30 dias, conforme a tela que está apresentando para vocês. Os filtros da próxima tela, os filtros que vão ser utilizados para gerar esse processo de classificação ABC. Na tela que eu vou mostrar logo em seguida, tem a empresa, informar então a empresa que é responsável para gerar a classificação, as filiais, informar as filiais que pertencem aos locais que irão gerar o cálculo da classificação ABC. Movimentos a processar, informar os movimentos que deverão fazer parte do cálculo da classificação.
Materiais com classificação neutra. Esse é um detalhe importante. No cadastro dos materiais, na aba de itens, o parâmetro trabalhar com classificação neutra, quando estiver marcado no cadastro desse material, eles não serão considerados no cálculo da classificação ABC. Ou seja, quando estiver marcado como classificação neutra, eles serão desconsiderados do cálculo. Os locais, como já falou acima, os locais são aqueles que irão participar da programação a ser processada na classificação ABC. As marcas não influenciam nesse cadastro ou nessa classificação, mas é importante que no campo das marcas sejam informadas todas elas. Grupo de compras, grupo de despesas e grupo de estoque devem ser informados todas as faixas de grupos dessas configurações a serem processados. Materiais, informar a faixa de materiais que serão processados. As classes, todas as classes deverão estar marcadas para que o processo de classificação ABC possa ser gerado adequadamente. E matriz, informar o código da matriz, quando a empresa ela tem outras filiais ou várias filiais. Os próximos filtros a serem utilizados para a classificação ABC. Quais são os materiais que não poderão ou que deverão ficar fora do cálculo da classificação ABC? Por exemplo, aqueles que estiverem marcados como neutros no cadastro do material. Alguns exemplos eu deixei aqui na tela, como o óleo diesel, óleo de motor ou lubrificantes e os pneus. Esses são itens, na maioria dos casos, que têm um consumo muito grande dentro da empresa e vão interferir no cálculo dos demais itens de consumo do estoque. Então, na maioria das vezes, na maioria dos clientes, esses são itens que são contratados com as empresas fornecedoras. Então, neste caso, deverão estar marcados na condição de neutro esses itens e alguns outros que talvez tenham um consumo muito grande para que possam estar marcados como neutro no cadastro dos materiais e que não interfiram no processo da classificação ABC. Isso vai facilitar bastante a geração do processo de curva da classificação ABC. Nesta tela é onde todos esses filtros eu comentei. Então vai ter empresa, filial, inicial e final, os locais, as marcas e os grupos, tanto quanto os materiais, a classificação ABC e a matriz, caso a empresa tenha mais de uma filial associada ao grupo. O cálculo da média de consumo e do custo médio total dessa movimentação ou dessa classificação. O custo médio, como é que o sistema gera esse consumo médio dos materiais? Consumo médio é a soma do consumo médio dividido pela quantidade de meses de cálculo. Então, a soma de consumo, vamos dizer que seja 24 peças, dividido pela quantidade de meses, no caso do nosso exemplo, 6 meses, temos um valor de 4 de consumo médio. Lembrando sempre que vamos arredondar para um número inteiro maior. Temos ali o resultado.
qual que seria o resultado? O resultado é o valor, no caso dessa somatória que nós fizemos, R$ 75,14, dividido pela quantidade do consumo médio. Vamos ter um resultado de 3,1308. Nesse caso, é o custo médio do material. E qual é o custo total? Custo total, como o sistema identifica isso? É a multiplicação da média de consumo dividido pelo custo médio atual dos materiais. Ou seja, temos uma quantidade lá em cima de 4, valor arredondado, multiplicado pelo valor, que é 3,1308, temos o valor do material médio, do custo do material médio na data da movimentação, que é de R$ 12,52. Então, isso o sistema vai fazer esse cálculo antes de gerar esse processo da curva ABC. Então, temos aqui um exemplo da geração, né, da classificação, onde nós temos aqui um material que teve um consumo médio de 24 peças, o valor, o custo desse material é de R$ 75,14. Tem o cálculo médio aqui, de 24 dividido por 6, vai dar os 24. Valor total do material, dividido pela quantidade média do consumo, que é 24. Então, temos o valor médio do material, que é de R$ 3,1308. Aqui nós temos o cálculo da média do consumo e do custo médio. Então, seria o resultado da classificação do material, que vai ser o quê? Após processar esse recálculo, irá classificar o resultado apresentado na aba ABC, consumo direto. Para analisar para esse processo, poderia ser utilizado o relatório da posição financeira por local, módulo de estoque, e para a emissão desse relatório, os filtros desse relatório de posição financeira deverão ter o mesmo período de apuração que foi utilizado no processo da curva ABC, na classificação da curva ABC. Então, o relatório de posição financeira é um relatório que dá para fazer um comparativo de acordo com os filtros utilizados na classificação ABC. Aqui nós vamos ter o processo da curva ABC definido da seguinte maneira. Na tela do cadastro do material, antes de gerar o processo da curva ABC, observe que esse item que está no exemplo, ele está como classe B. Lá embaixo, na classe ABC, se vocês observarem, tem um flagzinho marcado como sendo um item de classe B, para essa lâmpada aqui do exemplo. Depois que gerarmos todo o processo de curva ABC, tela de geração da classificação, todos os parâmetros definidos, quando clicar no botão processar, nós observamos que aquele item que anteriormente estava com a classe B, na tela da classificação, ele já aparece com a classe A, no canto direito da tela. Então, se nós gerarmos a classificação, se clicarmos no botão classificar, depois de gerado todo o processo, vai alterar lá no cadastro do material. Podem observar aqui que o sistema está todo parametrizado nesse momento para gerar a classificação deste item. Eu só coloquei no exemplo esse item para vocês poderem observar. A tela anterior, observe que ele estava como classe B. Gerou o processo da classificação da curva ABC para aquele item. O próximo slide vai gerar a classificação. Ou seja, a partir do momento que você clica no botão
classificar, vai dar essa mensagem no sistema que a classificação ABC foi gerada ou realizada com sucesso. Clicando na opção OK, automaticamente o sistema vai classificar o item lá no cadastro do material, como curva A, que é o caso do exemplo aqui. Próximo slide, o mesmo item foi alterado automaticamente para a classe A, de acordo com a classificação ABC. O processo final e uma finalização de todo esse processo. Estoques que são mais coerentes com as demandas da sua empresa como um dos aspectos mais importantes. Então, ter um estoque classificado corretamente vai ajudar muito vocês todos nessa parte de compras de material. Toda a parte de classificação está ligado diretamente ao giro dos materiais, dos estoques. Todas as análises que serão feitas passam a ser uma análise mais direcionada para o setor de compras, para que o comprador da sua empresa, ou você que é comprador, investir melhor nas compras de materiais. Aonde vai melhorar isso? Na demanda, ela passa a ser melhor atendida. O setor de compras passa a adquirir aquisições de materiais mais assertivos, com maior assertividade no passo de não ter dúvidas quanto aquele material é um material de bastante consumo, de médio consumo ou de nenhum consumo. Como nós observamos anteriormente no processo, a curva ABC ela faz com que o estoque seja um estoque mais coerente à demanda. Por quê? Porque nós usamos no processo o processo de consumo de materiais. Então, toda aquela demanda que você tem mês a mês, e é claro, o sistema só vai conseguir gerar esse processo se nós tivermos um histórico registrado dentro do processo de compras. Consequentemente, isso vai ajudar a reduzir o índice de rupturas, ou seja, de falhas, de falta de material. O que ocorre quando o material está faltando ali dentro do item de estoque e, consequentemente, o veículo fica parado. Sem falar do seguinte, que o índice de excesso de produtos parados no estoque vai diminuir, porque a assertividade, de acordo com o processo da curva ABC, vai melhorar o seu estoque, o que, por consequência, também vai reduzir as perdas que podem ocorrer em decorrência da falta de peças. É claro, todo mundo sabe que um veículo parado por falta de peças é um impacto muito grande para a empresa. Além de o processo de giro desse capital ser melhor empregado devido à assertividade na compra dos materiais ou nas aquisições de materiais. Portanto, o capital de giro passa a ser melhor empregado e passa a ser melhor utilizado na compra daqueles itens ou dos produtos que realmente vão ser necessários dentro da sua empresa, dentro do seu almoxarifado, do seu estoque. Então, o processo da curva ABC vai melhorar muito o seu estoque, vai melhorar muito a sua demanda e vai melhorar também a aquisição de produtos que realmente vão ser necessários comprar e também evitar a falta de material de alguns itens. Bem, esse é o processo da curva ABC. Espero que vocês tenham gostado do processo, que vocês possam ter, assim, que o processo possa ajudar vocês a melhorar na aquisição de peças do seu
estoque do seu almoxarifado.